Olá, eu sou Rafael Rodrigues, consultor musical. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente conversa sobre música cristã para cantores e compositores. Então você que é cantor ou compositor, fique muito à vontade aqui nesse canal, onde todas as semanas, nas terças e quintas-feiras, tem vídeo novo para eu poder conversar com você sobre carreira, principalmente nesse período que estamos vivendo de era digital. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para assim que eu liberar a aula você já ser notificado, já ficar sabendo qual é o tema da próxima aula e não perder nada. Dá seu like também, é uma forma de você me mostrar que você está gostando do conteúdo. Caso você não goste do conteúdo ou que você ficou com alguma dúvida, fique à vontade para colocar nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder, tá bom? Então, nessa aula, eu quero falar contigo sobre investimento. A maioria dos cantores tem uma grande resistência quando a gente fala sobre investimento. E se você não se dedicar em investir ou não abrir a mente para investir na sua carreira, dificilmente você vai conseguir se posicionar no mercado como ele tem estruturado nesse momento. Deixa eu só te explicar. Talvez você está chegando agora no meu canal, você ainda não conhece todos os conteúdos. Eu tenho a comunidade Carreira Musical. Dentro da comunidade Carreira Musical, eu faço todo um trabalho contigo de capacitação em brand, em redes sociais, plataformas digitais, todo o trabalho com o ECAD, ou seja, a forma de você monetizar. Tem vários vídeos aqui no meu canal explicando sobre isso, como você se tornar um empreendedor da música, crescer com música, mas dentro da comunidade Carreira Musical, lá tem assim passo a passo, tudo dedicado, tudo explicado. Vale muito a pena você fazer parte dessa comunidade. O link está aqui embaixo na descrição. Assiste todo esse vídeo, depois você corre para lá para a comunidade Carreira Musical. Então, quando eu falo sobre investimento, eu quero destacar 3 pontos que são importantíssimos e que todo cantor e todo compositor, todo profissional da música, ou talvez você diga assim, mas Rafael, eu sou um ministro de igreja, eu quero até expandir mais o meu trabalho, mas eu sou um ministro focado mesmo na igreja. Eu preciso também fazer esses investimentos? Precisa. Se você quer ampliar o seu trabalho, se você quer ampliar, levar para mais pessoas e para mais lugares, a sua música, aquilo que você faz, aquilo que Deus tem ministrado através da sua vida, é importante que você foque no investimento. Quais são esses 3 investimentos? Primeiro, investimento financeiro. Segundo, investimento de tempo. E terceiro, investimento de estudo. Se você não fizer esses 3 investimentos, dificilmente, talvez até não seja nem possível você se posicionar. Por quê? Quando eu falo de investimento em dinheiro, se você quer gravar músicas, por exemplo, você vai ter que pagar por uma boa produção, você tem que comprar o seu equipamento musical, você tem que comprar seus instrumentos, você tem que se capacitar, então tem que ter o investimento financeiro. Muitos cantores têm assim, espiritualizam demais o crescimento na música e esquecem que esse é um mercado e como todos os mercados tem uma estrutura financeira por trás. Então, se você vai gravar a sua música e você quer alcançar o seu público, por exemplo, você precisa investir. Você tem que investir, por exemplo, na produção, você tem que investir na divulgação, na distribuição. E aí, por que eu falo que muitos se espiritualizam? Porque tem muitos cantores, talvez até a maioria de cantores iniciantes principalmente, que eles pensam assim, que a rede social é de graça, vai me entregar para as pessoas, então tranquilamente eu vou só postar lá, mando para minha rede de amigos envia para sua rede de amigos e por aí vai. E não é bem assim que funciona. Teve um momento que eu conversando, assim, eu explicando sobre planejamento, e aí um profissional chegou para mim e falou assim, olha, já sei como fazer para crescer, e eu vou crescer sem precisar pagar nenhum centavo de impulsionamento, fazer nenhum investimento. Falei, como? Me explica. Aí essa pessoa falou assim, olha, eu vou pegar a minha rede de amigos, os 100 mais próximos, família, pessoal da igreja, as pessoas mais próximas, 100 pessoas. Falei, legal. E eu vou pedir para que essas 100 pessoas, cada uma entregue para 10 pessoas mais próximas. E essas 10 pessoas, elas podem entregar para mais 10. Assim a gente faz, de 100 para mais 10, vai 1000, cada um deles 10, então vai chegar em 10 mil, eu consigo 10 mil visualizações fácil em menos de 30 dias.
Eu falei, olha, não estou desacreditando daquilo que você está fazendo. Vai lá, legal. Agora, se você acha que isso vai dar resultado, bom, beleza, não quero desanimar você nesse seu projeto. Faz. Aí ele pegou e chamou as 100 pessoas mais próximas, pessoal da igreja, pessoal da família, sabe, amigos, pessoas próximas, e aí ele fez montou uma planilhazinha, montou uma tabela com o nome das pessoas, os 10 ali, para cada um enviar para mais 10, e ali nesses primeiros 100 ele se frustrou. Porque ele viu que daquelas 100 pessoas que ele enviava e que ele pedia para fazer, e ele mobiliar, desculpa essa palavra, mas ele movimentava, ele movimentava essas pessoas e entrava em contato, as pessoas não priorizavam isso. Ah, eu tenho vergonha, eu nem lembrei de fazer, ou eu não assisti seu vídeo ainda, desculpa. Pois é, eu comecei a assistir, mas o telefone tocou. E aí ele via que as pessoas estavam priorizando outras coisas e não entrar naquele projeto com ele. Moral da história, ele não chegou nem a 100 que vai levar para 1000. E aí chegou para poder me falar, e agora, como é que eu faço? Eu falei, volta, faz o caminho correto, e aí você vai de fato conseguir alcançar o resultado que você precisa, que é, vamos fazer todo um processo de impulsionamento. Já que você se planejou para pagar um produtor para produzir a sua música, agora se planeja para fazer um belo investimento para você falar, eu quero alcançar 1 milhão em 30 dias, ou 1 milhão em 6 meses. Bom, isso aí é você que vai determinar. Mas as redes sociais, eu sempre falo isso, rede social e YouTube é de graça para você publicar, mas não é de graça para você entregar. Você tem que fazer um investimento. E tem muitos cantores que não querem. Por exemplo, tem cantor que sofre em agenda, sofre muito em agenda porque chega no local, microfone não presta, a equalização ruim, a pessoa sai de lá sem voz praticamente, é muito ruim. E aí eu já chego pro cantor e falo, olha, compra um microfone com equalização própria, exclusiva para a sua voz. Então, quando você vai comprar esse microfone, tem marcas famosíssimas aí no Brasil, é um valor um pouquinho alto, mas o resultado é muito importante. A maioria dos cantores que fazem diversos shows no mês já usa esse tipo de microfone, porque isso facilita demais na hora de desenvolver o seu trabalho, sabe? De desenvolver ali a sua agenda. Então, compra um microfone desse jeito. É muito caro. Tá, o que é mais caro? Você perder a voz, você está gastando o seu aparelho vocal, ou seja, o equipamento que Deus te deu para você trabalhar o seu ministério, ou você fazer um investimento com um microfone desse, com um trabalho desse, para você poder ter mais qualidade. Até porque, por exemplo, você pode chegar numa cidade, tá vindo de outra cidade, cansado, e aí você tem um microfone equalizado, ótimo, já te ajuda. Eu já tive experiências de viajar com profissionais da música que chegaram em lugares assim, eventos muito grandes que o microfone não funcionou, não prestava, a equalização estava horrível, sabe, muito ruim, e a culpa foi de quem estava cantando, sabe, porque o pessoal ali não entende a necessidade de ter um equipamento de qualidade, a culpa era de quem estava cantando. Então a pessoa sai sem voz, sai exausta, e a ministração não é legal, acaba que a culpa todinha é de quem estava cantando. Então você tem que fazer um investimento, por exemplo, no equipamento que você vai utilizar. Tem alguns cantores que eu conheço que eles levam suas próprias mesas de som, levam suas caixas de som, assim, levam alguma coisa para poder complementar aquilo que a igreja já tem, para poder dar um peso maior, dar uma qualidade maior para as ministrações. É muito importante que você faça isso. Então, cantor que não investe financeiramente na carreira, dificilmente ele vai conseguir dar saltos maiores. E aí talvez você diga assim, mas a minha vida financeira, porque você não conhece minha vida financeira. Tudo é uma questão de organização. Tudo é uma questão de você fazer o planejamento. Você quer lançar o seu conteúdo, o seu material daqui a 1 ano, então se programe a partir de hoje. Já faça o planejamento a partir de hoje. Coloca no papel quais são os valores que você vai arrecadar. Se você conseguiu arrecadar um valor X, não use para a produção 2X. Porque fulano de tal está gravando desse jeito, porque ciclano está gravando desse jeito.
Certa vez eu conversando com uma cantora que não tinha muita expressão. Eu não voltei a encontrar ela, não sei se ela se frustrou com o mercado, o que foi que aconteceu. Mas eu conversando com ela e a gente falando sobre produção. E aí na hora que eu fui falar sobre produção, conhecendo a estrutura que ela tinha naquela ocasião, falei para ela, olha, se você quiser essa consultoria, a gente faz esse trabalho e eu posso te indicar alguns produtores para poder fazer suas músicas. Não trabalhe nesse momento, um EP, por exemplo, 6 músicas vai ficar muito caro para você. Trabalha single, faz live session, faz o material que você vai ter o material ali para poder lançar com uma produção bacana e que você não vai gastar tanto quanto gastaria com uma mega produção. Aí essa pessoa falou assim, não aceito isso, eu vou fazer com o produtor X. Aí ela falou o nome do produtor lá. Quando ela me falou o nome do produtor, por eu conhecer o mercado muito bem, saber de valores que esse pessoal cobra, eu já sabia que ela estava falando de uma pessoa que tem nome no mercado, mas que ela não fazia ideia que ele cobra em torno de 10 vezes mais do que qualquer produtor que hoje trabalhe no mercado. Então eu pensei assim, se ela não tem condições de fazer um trabalho por um valor que eu direcionei ela, imagina com essa pessoa que cobra 10 vezes mais. Então é falta de raciocinar sobre o que eu tenho hoje nas mãos, como que eu vou construir, como que eu vou fazer isso para poder ter conteúdo, ter material. E de repente se ela consegue, com muito esforço, com muita luta, ela consegue ali o valor para poder pagar esse produtor. Beleza, e aí? Vai ter um trabalho de um produtor famoso, mas não vai alcançar o público, porque não vai ter valor de impulsionamento. Então, eu sempre indico que você, antes de fazer um trabalho muito caro, procure fazer trabalhos que sejam muito bons, mas que você vai investir menos na produção e fazer um investimento bem feito na distribuição, na divulgação. Porque se você não fizer uma boa divulgação, não adianta você ter a música das músicas, porque como é que vai fazer crescer? Como é que você vai ampliar? Né? Como é que você vai chegar? Ah, mas Deus vai soprar o meu nome. Olha só, Deus ele respeita toda a estrutura que é gerada e muitas vezes é gerada por Ele mesmo, através dos homens. Então, Ele vai ser injusto com os outros de soprar só o seu nome, sendo que com todo mundo Ele faz de uma forma tão organizada, tão bonita, tão bem feita. O nosso Deus é organizado. O nosso Deus é muito organizado. E se você sabe que para crescer você tem todo um passo a passo e toda uma estrutura, por que você vai simplesmente falar Deus vai soprar o meu nome se você está negligenciando coisas que Ele mesmo permitiu que acontecesse, direções que Ele mesmo nos dá e conhecimento que Ele traz? Né? Então, tem muita gente, eu vejo muito caso de gente espiritualizar essa questão de divulgação, de distribuição e falar Deus vai soprar o meu nome. Aí sempre usam exemplos de cantores que fizeram sucesso lá há muito tempo atrás. E esquecem que aqueles cantores eles viviam um perfil, um segmento de mercado. Era uma estrutura de mercado. E se você colocar, você vai colocar nos dedos a quantidade de cantores que realmente conseguiram dessa forma. Hoje nós temos uma nova estrutura de mercado, um novo perfil de mercado completamente diferente. Então, esse é o momento de você parar e avaliar. Peraí, eu tenho que fazer um investimento financeiro. Um outro investimento que é muito importante é o investimento do tempo. Eu conversava com algumas pessoas, pouco antes, horas antes de gravar esse vídeo, eu conversava com algumas pessoas sobre rede social, estava dando uma consultoria e nessa consultoria particular sobre rede social eu falava sobre impulsionamento, estava conversando com essas pessoas. E aí a gente trabalhando todo o processo, fazendo todo esse trabalho de consultoria sobre impulsionamento, tráfego pago nas redes, e aí eu falei assim, olha, não adianta você fazer o tráfego pago, ou seja, só impulsionar, e você não colocar conteúdo, não interagir com as pessoas, não conversar com o público que está chegando, porque o público quer gente de verdade, quer conversar com pessoas de verdade. É muito complicado você trabalhar com robô, é muito complicado você lidar com robô. E tem cantores que pensam o seguinte, eu estou fazendo tráfego, eu estou fazendo impulsionamento, estou fazendo esse tipo de investimento, então pronto, não preciso ficar postando coisa o tempo todo. Você tem que se programar. Programe uma agenda de divulgação,
uma agenda de postagem, de publicação, você precisa conversar com as pessoas, usar direct, usar messenger para poder conversar com as pessoas mesmo que estão chegando, porque as pessoas vão se sentir alimentadas pelo seu conteúdo, e à medida que elas se sentirem alimentadas pelo conteúdo, elas vão querer compartilhar com você testemunho, e de repente esse testemunho vai ser instrumento para poder abençoar a vida de outros. Já parou para pensar nisso? Vai abençoar a vida de muitas outras pessoas através desse testemunho, mas se você não se relacionar, não conversar com essas pessoas, é muito complicado. Eu mesmo tive uma experiência muito recente, que eu recebi eu estava precisando de um determinado serviço, e eu recebi ali, eu estava pesquisando, e chegou um link patrocinado no meu Instagram, exatamente sobre esse serviço que eu estava precisando. E aí, beleza, eu cliquei lá, fui direto para a página deles, já chamei logo na conversa, chamei no direct, passei meu WhatsApp, falei, olha, vamos conversar, porque eu estou precisando desse tipo de serviço, eu quero trocar uma ideia com vocês. E aí chegou para mim lá no meu WhatsApp um link para eu poder clicar e fazer já o orçamento. Aí chegou esse link para eu fazer o orçamento, era sábado à tarde. E aí chegou esse link e eu peguei e cliquei. Quando eu cheguei lá, era aquela coisa totalmente robotizada. Coloca o seu nome, seu e-mail, seu serviço, aquilo que você precisa e tal, e tal, e tal, e tal. Aí eu fui no WhatsApp e mandei uma mensagem falando, olha, se tiver uma pessoa aí de trás desse WhatsApp, mexendo, operacionalizando esse WhatsApp, só quero informar que eu quero conversar com alguém de verdade. Porque se eu precisasse de robô, eu tinha resolvido lá com o robô, lá no Instagram mesmo. Então, caso alguém tenha interesse de conversar comigo e a gente poder trocar uma ideia, aí sim, beleza. E aí, quando foi no sábado à noite mesmo, já era bem à noite, demorou um pouco para ter essa resposta, e bem à noite a pessoa me mandou uma mensagem falando assim, olha, eu sou fulano de tal, e a gente pode conversar na segunda-feira, tudo bem? Tudo bem. Quando foi na segunda-feira, às 9 horas da manhã, a pessoa me manda mensagem. Podemos nos falar daqui meia hora? Olha só, já fizemos toda uma parceria, toda uma conversa, todo um diálogo, porque houve uma empatia, um relacionamento. Era o serviço que eu precisava, foi feito um impulsionamento e chegou até a mim, mas a pessoa gastou o tempo dela, dedicou o tempo dela para poder falar comigo. Nós fizemos chamada de vídeo, porque é uma distância muito longa, de estados diferentes, e nós fizemos chamada de vídeo, conversamos, trocamos ideias ali para futuras parcerias. É muito importante que você analise isso. Eu já vi perfis de cantores com respostas automáticas. Certa vez eu tive uma experiência que eu fiquei até meio decepcionado. Eu vi uma determinada cantora que, através do Instagram dela, e eu gostei muito, ela tinha lançado uma música, mas não tinha muito resultado, o Instagram dela super pequeno, e aí eu vi que não tinha muito resultado, eu achei tão bonita a música, e eu peguei e eu vi que tinha lá o link do WhatsApp, e eu cliquei ali para poder conversar com a pessoa, parabenizar, falar que eu tinha gostado bastante do conteúdo dela e tal, até sugerir para ela entrar na comunidade de carreira musical. E aí, na hora que eu cliquei lá, que eu mandei uma mensagem, olá, tudo bem, eu sou Rafael Rodrigues, consultor musical, gostei muito da sua música, veio uma resposta automática, até aí tudo bem, conta comercial, pode escolher isso. Olá, tudo bem, aqui é a assessoria da cantora fulana de tal, e deixe sua mensagem, se você tiver interesse em agenda tal, se você tiver interesse em não sei o que lá tal e tudo mais. Aí eu peguei e respondi novamente, olha, eu quero conversar com alguém de verdade, eu não quero conversar com robô. E aí a pessoa lá, depois de 2 dias, me manda uma mensagem, assim, totalmente automatizada também. Esse telefone é da assessoria da nossa cantora, fulana de tal, e nós não temos permissão para poder passar o telefone, o WhatsApp dessa pessoa. Eu só queria elogiar, eu sou um profissional, consultor musical, eu ia fazer um elogio para a música dela, mas foi uma burocracia tão gigantesca, e ali eu estava vendo que ela não tinha resultado absolutamente nenhum, era alguma coisa totalmente automatizada, ou seja, é uma pessoa que mais gerou antipatia do que empatia.
Eu não tenho hoje, eu não sei nem o nome dessa pessoa mais, porque eu não me lembro, porque eu simplesmente apaguei a conversa, eu não me inscrevi no canal dela, eu não segui essa pessoa no Instagram, porque eu não senti nenhum tipo de empatia. E isso você tem que analisar. As pessoas vão se inscrever no seu canal, as pessoas vão te seguir nas redes sociais sem gerar empatia. Mas se no primeiro momento ela vê um robô falando com você, já vai gerar uma antipatia. Então se preocupe com isso. E o terceiro investimento, que é fundamental e que a maioria dos cantores não fazem por verdadeira preguiça, é o investimento nos estudos. Se você não estuda música, se você não estuda composição, se você quer fazer mais do mesmo, se você quer ser igual todo mundo está sendo, é muito difícil que você sobressaia nesse mercado musical. As pessoas têm muita preguiça de estudar. Eu sempre digo isso, muitos cantores chegam para mim falando para eu ajudar, pedindo ajuda, dizendo que não tem espaço no mercado, que não conseguem espaço no mercado, me ajuda, me coloca lá dentro da comunidade de carreira musical, faz isso aí por mim e tal. E aí eu falo, você já assistiu minhas aulas? Quantas aulas você já assistiu? Quanto conteúdo que eu tenho liberado de graça dentro do YouTube você tem assistido? A maioria não tem assistido, não assiste, tem preguiça. E aí, certa vez, uma pessoa até chegou para mim e falou assim, poxa, Rafael, mas suas aulas são muito longas, são mais de 20 minutos, 30 minutos, você não poderia diminuir, fazer umas pílulazinhas para a gente poder pegar, tá todo mundo tão ocupado, tão corrido? Minha resposta foi, lógico que não. Lógico que não. A sua preguiça não muda quem eu sou. O fato de você não organizar o seu tempo e não priorizar algo que você fala que ama tanto, não vai mudar o meu trabalho. Sabe, aquilo que eu estou fazendo, eu já estou me dispondo a 2 vezes na semana te dar uma aula de mais de 20 minutos, com o tempo extremamente corrido que eu tenho, eu paro para poder gravar, muitas vezes com muita correria, eu paro para poder gravar, para poder trazer conteúdo, eu estudo, eu me capacito, estou o tempo todo me dedicando para não falar bobagem aqui, para falar o que realmente tem que ser dito, e aí você quer que eu diminua porque você não prioriza. Porque você não quer ficar 20 minutos estudando aquilo que vai mudar o seu trabalho, que vai fazer a diferença do seu trabalho. Não, isso daí comigo não dá. Então, se você não investe financeiramente, se você não investe seu tempo, se você não investe os seus estudos, dificilmente você vai alcançar o mercado como realmente deveria. Então, assim, dentro da comunidade de carreira musical, deixa eu só te explicar uma coisa. Você vai ter que investir bastante o seu tempo em estudos. Muito mesmo. Por que você vai ter que investir? Porque já de cara, quando você chega, os primeiros 10 módulos já tem 30 aulas. Então, você já tem conteúdo demais. E aí, quando você está dentro dessas aulas, ainda tem tarefas para fazer. Uma das tarefas, por exemplo, é se você não é filiado ao ECAD, a primeira tarefa, se não me engano, é você ir lá e se filiar no ECAD. Aí você fala, mas eu não sei como é que eu faço. Exatamente, dentro da comunidade eu te dou todos os caminhos, aula totalmente prática, te ensinando passo a passo, olha, é assim, 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 é dessa forma. Aí suas músicas talvez estão registradas no cartório de maneira completamente errada. Aí eu vou ensinar para você como você fazer os registros corretos, como você fazer para monetizar. Aí tem outra aula só para você organizar, estruturar o seu canal no YouTube. Tem outra aula para você fazer um contrato com a distribuidora para poder subir as suas músicas para as plataformas digitais. Tem outra aula só para você aprender a trabalhar com playlist, ou seja, o que é uma playlist, como que você vai fazer. Então, tem aula sobre tudo, brand, como é que você vai construir, por exemplo, o seu Instagram, organizar, o que serve cada coisa, qual é a função do feed, qual é a função do history, de tudo. Então, você vai ter que se dedicar bastante, anotar muito, fazer muitas anotações e muitas tarefas. Então, se você não está disposto a estudar para poder se qualificar e entrar no mercado musical, então não vai para a comunidade de carreira musical. Agora, se você realmente quer fazer a diferença, crescer, romper limites, se tornar uma pessoa acima da média dentro daquilo que você chama de ministério, aqui embaixo está o link Comunidade de Carreira Musical, você clica, cai lá dentro, vai direto para lá, para a Comunidade de Carreira Musical.
Se você ainda não é inscrito no meu canal, vai aparecer agora o íconezinho para você clicar e já se inscrever no meu canal. Se você ainda não deu o seu like, dá o seu like e envia essa aula para quem você tem certeza que precisa aprender esse conteúdo. Até a próxima aula!